Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias de Crimes Reais. Hoje vamos relembrar um caso que chocou o Brasil e ainda deixa marcas profundas em quem acompanhou cada detalhe. Uma menina de apenas 5 anos, cheia de vida, teve seu destino interrompido de forma brutal. O caso de Isabella Nardoni mexeu com o coração de todos e nos fez questionar até onde a crueldade humana pode chegar. Prepare-se para mergulhar nessa história, cheia de reviravoltas, investigações e detalhes que até hoje causam revolta. Fique até o final, pois você não vai acreditar em tudo o que aconteceu naquela noite trágica. O caso gerou grande repercussão no Brasil, e Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madrasta da criança, foram condenados por homicídio doloso qualificado. Com o agravante de parentesco com a vítima, Alexandre foi condenado a uma pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias. A madrasta, Ana Carolina, foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão devido à prática de crime hediondo. A decisão foi proferida pelo juiz Maurício Fossen, no Fórum de Santana, em São Paulo. Isabella de Oliveira Nardoni, nascida em São Paulo em 18 de abril de 2002, era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabella aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época ele tentava ingressar na faculdade de Direito. Alexandre Nardoni separou-se de Ana Carolina quando Isabella tinha apenas 11 meses. Em acordo jurídico, foi definida uma pensão alimentícia mensal de R$ 250 e o direito a 2 visitas por mês, quinzenalmente. Na época da morte, Alexandre Nardoni vivia com a madrasta da menina, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. Isabella Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares, no jardim do edifício London, um prédio residencial na rua Santa Leocádia 138, zona norte de São Paulo. No apartamento, que pertencia a seu pai, moravam, além dele, a madrasta da menina e 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos. A menina já estava morta com a chegada da ambulância. O pai de Isabella teria afirmado em depoimento que o prédio onde morava foi assaltado e que a menina foi jogada por um dos bandidos. De acordo com a imprensa, ele teria dito que deixou sua mulher e os 2 filhos no carro e subiu para colocar Isabella, que já dormia, na cama. O pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, de 3 anos e 11 meses, e, ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento fora cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. O caso teve forte repercussão no Brasil nos dias 30 e 31 de março. Em meio à repercussão, o pai da criança afirmou à polícia no dia 30 que ela havia ficado sozinha no quarto enquanto ele foi buscar os outros filhos. No mesmo dia, a emissora de TV de notícias Globo News revelou que a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabella. Segundo um delegado titular da polícia, sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela de proteção de uma janela reforçam as suspeitas da polícia de homicídio. A perícia feita pela Polícia Técnico-Científica no domingo diz que a rede de proteção da sacada foi cortada propositalmente, então, no quarto dos irmãos da Isabella e não no quarto em que ela foi colocada para dormir. No entanto, uma rádio afirmou que o pai disse à polícia que a menina foi jogada por um assaltante. O tio de Isabella declarou à imprensa que os pais dela tinham uma excelente relação. No entanto, os vizinhos afirmam o contrário, que as brigas entre Alexandre e Ana, na presença de Isabella, eram constantes nos fins de semana. Na madrugada do dia 31 de março, Alexandre Nardoni e a madrasta da menina, Ana Jatobá, foram liberados da Polícia Civil após mais de 24 horas de depoimento. O pai teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças. Ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. No outro depoimento, uma vizinha do prédio afirmou que ouviu gritos de uma menina pedindo socorro, mas não saiu do apartamento. No dia 1º de abril,
O jornal Folha de São Paulo publicou que os primeiros laudos do Instituto Médico Legal apontavam indícios de asfixia anteriores à queda da menina. Os legistas teriam duvidado até mesmo de que a menina tivesse caído, devido ao baixo número de fraturas em seu corpo. Nesse dia, os dois advogados do pai e da madrasta ficaram por cerca de 3 horas no distrito policial para acompanhar o caso. Após isso, um dos advogados revelou à imprensa que a madrasta teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Os advogados disseram que cabe à polícia apontar provas que incriminem seus clientes e não a eles. Eles pediram à imprensa que poupassem o pai e a madrasta, pois eles estariam sofrendo muito e poderiam sofrer ainda mais com o assédio. No mesmo dia, os peritos disseram que Isabela caiu de lado e fraturou o pulso. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. O delegado responsável disse que a morte seria investigada como homicídio, pois a tela de proteção da janela foi cortada. Havia marcas de sangue no quarto da criança, o que, segundo o delegado, reforça a tese de que ela foi agredida antes de ser jogada. No dia 2 de abril, Ana Carolina Oliveira saiu na companhia do namorado após prestar depoimento. Após o depoimento dela, o delegado titular disse que solicitariam nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, afirmando: no dia dos fatos, o perito, com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa despercebida. No entanto, o titular confirma que 2 depoimentos relatam gritos de uma criança em desespero. Estes depoimentos foram depois descartados pela polícia, pois o momento da ocorrência não se encaixava na cronologia do crime. Uma das vizinhas que declarou ter ouvido esse grito, Geralda Afonso Fernandes, testemunhou pela defesa. O delegado afirma que há 3 pontos que, em sua opinião, estão mais nebulosos: a ausência de arrombamento na casa, o fato de que não faltava nada entre os pertences do casal, e, finalmente, nenhum indício de que alguém estranho tenha estado no prédio são intrigantes. Calil Filho admitiu também a possibilidade de a madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá, não ter ficado esperando no carro, como relatado pelo pai em depoimento à polícia. Perto de o caso completar 30 dias e da conclusão do inquérito pela polícia, foi importante saber quem havia adulterado o local do crime para tentar transformá-lo de cena de homicídio em cena de latrocínio. O promotor designado para o caso, que acompanhou as investigações desde o início, afirmou que as provas indicam claramente que a cena do crime foi adulterada. Tentou-se maquiar a versão verdadeira. Tentaram remover as manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos de perícia modernos captaram a alteração, explicou, afirmando que essa remoção quase prejudicou a perícia. Em depoimento, o pai de Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni, e sua filha, Cristiane Nardoni, negaram ter limpado a cena do crime. Consta, no boletim de ocorrência, a informação de que Nardoni teria dito aos policiais militares que atenderam ao caso que a porta do apartamento estava arrombada e que ele teria visto uma pessoa fugindo após a tragédia. Já no depoimento, afirmou que a porta estava trancada e não mencionou a existência de outra pessoa. A averiguação dos peritos garantiu que não havia nenhum sinal de arrombamento no apartamento, muito menos de furto. Os muros do condomínio eram baixos e de fácil acesso e, na época, havia apenas um prédio em construção e um terreno baldio nos arredores. A hipótese de que o invasor fosse morador do prédio não foi averiguada. O pedreiro Gabriel Santos Neto, que trabalhava na obra vizinha ao prédio que foi cenário do crime, disse à Folha de São Paulo que a construção teria sido arrombada na mesma noite. Mas não havia comprovação de que ele estivesse lá no momento da tragédia. Essa falta de testemunhas e evidências concretas em relação a um possível invasor fez com que a versão de Alexandre sobre assalto perdesse credibilidade. A situação se complicou ainda mais quando a polícia revelou que a versão de Alexandre estava repleta de contradições. Em seu depoimento inicial, ele disse que deixou Isabela sozinha no quarto enquanto buscava os outros filhos, mas a perícia indicou que a janela foi cortada de dentro para fora, o que reforçava a hipótese de que a menina não havia caído, mas sim sido jogada. Além disso, os exames revelaram que Isabela tinha marcas de agressão em várias partes do corpo, indicando que ela havia sido maltratada antes de sua morte. As investigações também trouxeram à tona o histórico conturbado da relação entre Alexandre e Ana Carolina. Vizinhos relataram que o casal costumava brigar frequentemente, e algumas vezes as discussões se tornavam muito agressivas.
Os filhos menores do casal estavam expostos a esse ambiente tóxico, o que despertou preocupação entre os familiares e amigos. No dia 27 de fevereiro de 2010, após um longo e tumultuado processo judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou as condenações de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. O juiz responsável pelo caso enfatizou a gravidade do crime e a necessidade de proteção das crianças em situações de risco. O que aconteceu com Isabela não pode se repetir, afirmou o juiz. A decisão foi aplaudida por muitos que acompanhavam o caso de perto, ansiosos por justiça. O caso de Isabela Nardoni não apenas chocou o Brasil, mas também gerou um intenso debate sobre violência doméstica e a proteção de crianças. O clamor popular pela justiça levou a mudanças nas políticas de proteção à infância e uma maior conscientização sobre a necessidade de intervenções em situações de risco. O caso também reforçou a importância da denúncia de abusos e a proteção de crianças em lares potencialmente perigosos. A história de Isabela se tornou um símbolo de luta por justiça, e sua memória continua viva, inspirando campanhas e iniciativas voltadas para a proteção de crianças. A dor de sua perda ainda é sentida por muitos, mas sua história serve como um lembrete da necessidade de proteção e amor para todos os jovens. Obrigado por acompanhar mais um episódio aqui no canal Histórias de Crimes Reais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder mais histórias impactantes como essa. E lembre-se, se você ou alguém que você conhece estiver passando por situações de violência, não hesite em buscar ajuda. Até a próxima!